Quanto tempo nós levamos para nos tornar pessoas sábias? Essa é uma boa pergunta. Provérbios 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. E então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom senso te guiará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho, do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal, que folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade, que se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para os mortos. Todos os que dirigem a ela não voltarão, não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos conselhos dos bons, para te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Quanto tempo nós levamos para aprender a ser sábios? 1 ano, 2, 10, 40. Me parece que existem dois extremos aqui, ou duas tendências extremistas. A primeira é daqueles que, com muito pouco tempo de vida cristã, param de explorar as Escrituras. Eu diria a você que me parece que a maioria dos cristãos amou as Escrituras na fase do seu primeiro amor. A maioria buscou intensamente nas Escrituras respostas para o dia a dia, mas pouco tempo depois acabaram colocando a Bíblia de lado, talvez em função dos seus afazeres cotidianos, da sua correria, da sua agitação. E às vezes essas pessoas falam da Bíblia e falam de Deus, mas você já percebe logo que não há uma consistência, uma base sólida daquilo que estão falando, porque elas ainda não se aprofundaram no conhecimento das Escrituras. E eu diria que às vezes essas pessoas se tornam arrogantes, porque elas querem ensinar aquilo que ainda não aprenderam. Esse é um extremo. O outro extremo é aquele, às vezes encontrado também em cristãos, que tem já vários anos de vida cristã e eles sempre dizem, eu não conheço nada, então é óbvio que se eles sempre se mantêm nessa postura de quem nada conhece, eles acabam se excluindo da responsabilidade de transmitir o conhecimento da palavra de Deus. O que Salomão está nos ensinando neste texto é que a sabedoria é desenvolvida naturalmente na nossa vida. À medida em que buscamos o conhecimento de Deus, ou seja, há uma ação nossa na direção de explorar as Escrituras, você não é uma pessoa passiva que não toma nenhuma decisão, não assume nenhuma responsabilidade para explorar as Escrituras. Ao contrário, estudar a Bíblia é algo que dá trabalho. E a maioria das pessoas tem preguiça de estudar a Bíblia. Essa que é a verdade. Tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de penetrar nas Escrituras e conhecê-las em profundidade.
Mas o que acontece é que muitas pessoas passam anos da sua vida se escondendo atrás dessa figura de alguém, eu não conheço nada, eu não sei nada e, portanto, eu nunca preciso assumir nenhuma responsabilidade. São dois extremos bastante perigosos. Eu diria a você que com alguns anos, talvez 2 ou 3 anos, nós já temos uma base suficiente, uma base sólida para a vida cristã, mas isso é algo progressivo. Nós vamos continuar aprendendo com a palavra de Deus dia a dia, não importa quanto tempo temos de vida cristã, quanto tempo convivemos no meio da igreja, quantos anos já se passaram em que nós fomos batizados, nada disso importa. A verdade é que nós sempre teremos algo para aprender da parte de Deus no tempo de Deus. É interessante que às vezes você lê um texto numa época da sua vida e nessa época da sua vida ele lhe transmite uma base. Mas passados 5 anos você lê esse mesmo texto e você enxerga nele uma nova perspectiva a partir das experiências que Deus lhe tem dado e Deus lhe traz uma nova mensagem para o momento que você está vivendo usando o mesmo texto. E depois de 10 anos, a mesma coisa acontece. E mais 5 anos, a mesma coisa acontece. Ou seja, a Bíblia é, sem dúvida nenhuma, este poço inesgotável de sabedoria da parte de Deus. Este capítulo 2 inicia-se dizendo, se nós queremos a sabedoria, você quer a sabedoria de Deus? Se nós queremos, e aí você pode imaginar que ela talvez venha de graça, mas ela não vem tão de graça assim. Ela é o cumprimento de uma promessa de Deus, mas de uma promessa que é condicionada ou condicional. Ou seja, Deus não nos dá a sabedoria do céu aleatoriamente ou de uma forma difusa, sem um propósito definido da parte de Deus. Não. Deus dá sabedoria apenas àqueles que cumprem os requisitos para que isso aconteça. Então existem alguns Cs, algumas condicionais aqui nesse capítulo. Salomão diz, se clamares por entendimento. Você clama por entendimento. Sabe o que é clamar? Clamar é mais do que fazer um simples pedido. O clamor acontece quando você, num estado de angústia, eleva sua voz e diz, Deus, eu não admito mais a possibilidade de viver sem algo da tua parte. A Bíblia diz que Jesus clamou em alta voz, estando na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparais? Sabe aquele grito, aquele gemido que parte do seu coração? Salomão diz que se você quer ser sábio, aprenda a clamar e a gemer diante de Deus. Porque a maioria de nós se contenta com o dia a dia, com as nossas orações ali simples em que nós não demonstramos nenhuma angústia na nossa alma, não é? Eu queria ver maridos dizendo, Deus, me ensina a ser um marido sábio. Esposas clamando, dizendo, Deus, eu não posso mais admitir a possibilidade de errar da mesma forma. Eu quero ser uma esposa sábia, clamando por esta sabedoria, clamando por este entendimento. Salomão também diz, se buscares, se você for atrás. Então, você pode clamar, mas também você tem algo a fazer. Explorar as Escrituras é uma grande responsabilidade. Como eu faço isso? Pode haver vários métodos. Eu posso estudar por mim mesmo. Algumas pessoas têm muita facilidade de estudar as Escrituras de uma forma autodidata por si próprias. Ótimo, que bom quando isso acontece. Existem outras pessoas que não conseguem. Existem pessoas que leem a Bíblia, leem e não conseguem enxergar nada nas Escrituras. Agora, é verdade também, eu diria a você o seguinte, que quando a leitura bíblica vem acompanhada deste clamor, desta angústia, para que Deus fale ao coração, Deus sempre se revela. Até a pessoa mais simples da parte de Deus, ao explorar as Escrituras sozinha, até essa pessoa vai descobrir também algo extraordinário, uma lição de Deus para a sua própria vida. Mas às vezes você precisa estudar a Bíblia em parceria com uma outra pessoa. Você precisa ir a um instituto bíblico. Você precisa ir a uma escola bíblica dominical. Mecanismos de Deus. A Igreja Batista Metropolitana tem colocado mecanismos para que os seus membros não recebam isso pronto,
mas aprendam a estudar. Por que é que nós temos uma classe chamada Métodos de Estudo Bíblico? Para que as pessoas aprendam a explorar as Escrituras, a ler sobre as Escrituras, a descobrir quais são os materiais que nos ajudam hoje a compreender o sentido daquilo que é sagrado. Então Salomão diz, você tem que ir atrás, você tem que buscar. Não espere você que você vai ficar sentado de braços cruzados, que alguém vai trazer algo prontinho para você, que as coisas realmente não são assim. E o que é interessante nesse texto também é que Salomão fala sobre as consequências de alguém que busca a sabedoria. E ele apresenta 6 consequências aqui que eu quero rapidamente destacar. Primeiro, ele diz que essa justiça, essa sabedoria de Deus vai guardar a vereda do juízo, o caminho da justiça. Interessante, né? É a sabedoria preservando o caminho que foi plantado dentro do seu coração. Isso me faz lembrar quando Jesus diz que aquele semeador lançou a semente e de repente vem uma ave no meio do caminho e colheu aquela semente antes que ela frutificasse. Às vezes isso acontece conosco. Você ouve, mas sem que você perceba, alguém vem e rouba aquela semente do seu coração. Salomão está dizendo aqui que quando você se torna uma pessoa sábia, você aprende a preservar este caminho. Segundo, verso 9 diz que você também aprenderá a guardar e a entender aquilo que é verdadeiramente correto. Salomão está ensinando aqui é aquilo que mais tarde João vai escrever, retirando da palavra de Jesus. Quando o Consolador, o Espírito Santo vier, ele nos ajudará a discernir o pecado, a justiça e o juízo. Isso é fantástico, porque o pecado é o que é errado, a justiça o que é certo e o juízo o resultado do que é certo e errado, ou as consequências daquilo que é certo ou do que é errado na nossa própria existência. Também Salomão diz aqui que nós teremos bom senso. Mais adiante a gente vai explorar mais essa questão do bom senso na leitura de Provérbios. O que é bom senso? Bom senso é equilíbrio, bom siso, capacidade de você não ser nem de mais e nem de menos, mas de conseguir ter da vida, nos seus mais variados aspectos e detalhes, uma visão bastante equilibrada. Salomão também diz que se você tem essa sabedoria, você a busca, você será afastado de um caminho que é duvidoso. Está aí no verso 12. Isso te afasta de um mau caminho, de pessoas que vão tentar influenciar você. Em quinto lugar, ele diz que a sabedoria também nos afasta de relacionamentos afetivos que são verdadeiras bombas, que são perigos, que são armadilhas colocadas debaixo dos pés. Você vai ver que no capítulo 3 e no capítulo 5, Salomão vai explorar melhor esse assunto. Mas o que ele fala aqui é de alguém que de uma maneira bastante ingênua se deixa levar por uma paixão que se torna uma armadilha na vida da pessoa. E Salomão diz, olha, presta bastante atenção, porque o perigo não está necessariamente numa pessoa que aparenta o mal, mas numa pessoa que você admira, que você acha linda, fantástica, inteligente, uma pessoa pela qual você desenvolve uma proximidade ou até uma paixão e, de repente, esta pessoa se torna uma armadilha na sua própria vida e afasta você da direção de Deus e do caminho que Deus lhe tem revelado. E por último, Salomão diz que você precisa aprender a escolher os bons amigos, as influências sobre a sua vida. Se você for sábio, você vai andar no caminho de quem é bom. Paulo diz lá em 1 Coríntios que as pessoas são influenciadas por outras. Se você anda com alguém, você acaba adquirindo a forma de ser e de agir e de pensar dessa pessoa. E Salomão diz aqui que se você tem a sabedoria de Deus, você aprende a fazer bem escolhas, você aprende a escolher bem quem serão as suas amizades. Guardar o caminho, entender o que é correto, desenvolver equilíbrio e bom senso,
se afastar de caminhos duvidosos, se afastar de relacionamentos afetivos perigosos e aprender a escolher bem as amizades. São lições de Deus, são conselhos para a vida. Você pode conversar com os seus amigos sobre um desses pontos e pensar, será que você tem tido sabedoria suficiente para cuidar desses aspectos da sua vida?